Vamos para o sul do estado. O Vinícius já está pronto, posicionado lá na nossa redação da NDTV para trazer as informações do trabalho que ele acompanhou de perto, tá, gente? Ele está aqui na redação, mas esteve no local onde foi feita a reconstituição do acidente envolvendo a tragédia, né, daquele balão que caiu no município de Praia Grande. E eu falava antes do intervalo comercial, o meu caro Vinícius Siglitz, de uma das respostas que nós já podemos dar aqui ao público, à nossa audiência, que foi o impasse, né? É a divergência de depoimentos do piloto falando que pegou o extintor, mas que o extintor não funcionou. E eu lembro que algumas testemunhas disseram que não teriam nem visto o extintor. Não existia, mas tinha, porque a perícia já encontrou esse equipamento, né, Siglitz? Um ótimo início de noite, a informação ao vivo no Cidade é contigo, Vinícius. Exatamente, Zanotto. Boa noite a você, boa noite a todos ligados no Cidade Alerta Santa Catarina. Nós acompanhamos durante a tarde de hoje, eu e o cinegrafista Márcio Mendonça, junto também com o Thiago Rockmiller, que é repórter do portal ND+, essa atualização por parte da Polícia Científica e também por parte da Polícia Civil. É um trabalho que aconteceu de união das duas forças policiais para chegar e para começar a entender um pouco mais dessa história. Primeiramente, foi feito um trabalho em alguns locais de perícia. O primeiro local, o local do acidente, local na comunidade que o balão acabou caindo e vitimou aquelas 8 pessoas. Então o trabalho começou nessa localidade na manhã de hoje. Segundo ponto em que a perícia e a Polícia Civil foram atuar, na sede da empresa em que é responsável pelo balão que acabou caindo. Foram até o local e receberam toda uma explicação por parte do piloto. O piloto estava com os policiais para explicar como foi aquele dia. Foi primeiramente repassado que seria uma simulação do acidente. Não foi especificamente não foi totalmente uma simulação, foi uma espécie de oitiva em alguns dos pontos, né? Ou seja, ouvir o piloto contando a história de como foi aquele dia e como foi aquela ação. Como você bem disse, recebemos a informação de que o extintor de incêndio, em que ele falou que não funcionou, foi encontrado. Segundo ponto, um maçarico, aquele maçarico utilizado, que foi até o momento trabalhado como linha de investigação, que poderia ser o causador desse incêndio, também foi encontrado pela polícia e a informação foi revelada poucas horas atrás, enquanto nós estávamos em Praia Grande. Outro ponto importante, a perícia e o perito, o Heron Joel, que é perito aqui de Criciúma, que está trabalhando nesta ocorrência, nos concedeu uma entrevista e ele explica um pouco mais desse trabalho e dessa conversa com o piloto para entender como foi aquele fatídico sábado. Depois do acidente, a gente fez uma pesquisa dos locais possíveis onde podia ter vestígios relacionados com o acidente. E daí a gente identificou uma propriedade e a gente, com o apoio da Polícia Civil, se deslocou a essa propriedade onde foi encontrado esse vestígio importante, que é um maçarico, como o delegado já falou. Além disso, essa era uma peça importante, né, que nós estávamos buscando. Além disso, a gente fez a busca de vestígios também aqui na Secretaria de Obras, onde está depositado os destroços, né, do balão e do cesto. E também fizemos uma conversa com o piloto para entender os fatos desde a decolagem até o momento da queda, né, para entender como que ocorreu a tentativa de extinção das chamas. Então, a perícia de hoje ela está em andamento, ela não tem nada ainda concluído, né, definitivamente. Nós vamos continuar os exames periciais, analisar tanto as imagens, tanto os vestígios, fazer exames complementares de bancada, né, tanto do extintor quanto do maçarico, para continuar o trabalho pericial e concluir em laudos periciais, né? O trabalho pericial, ele dura 10 dias, só que por conta justamente desse trabalho de bancada que o perito acabou comentando, no maçarico, no extintor de incêndio e em outros pontos, nós teremos um trabalho de até 30 dias, possivelmente 30 dias, segundo as informações do perito. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas em média 30 dias para chegar a esse resultado e obviamente depois do resultado da perícia, ele é encaminhado à Polícia Civil que segue com as investigações. Outro ponto importante, questão de pessoas ouvidas, ou seja, sobreviventes, aqueles 13 sobreviventes do acidente do balão e também testemunhas. Todos já foram ouvidos, inclusive a fabricante do balão já foi ouvido, o responsável pela fabricação do balão também já foi ouvido, segundo a informação do delegado Rafael Chiara, que é responsável pelo caso. Lembrando, tivemos uma mudança por parte da defesa do Elvis, que é o piloto deste balão, que foi registrado então na queda do último sábado. Tivemos uma troca por quê? Como ele pode ser, na justiça, responder criminalmente por esse caso,
Ele está agora com uma outra advogada e uma advogada criminalista. Eu conversei com a doutora Aline e ela explicou um pouco mais de como também foi esse dia, porque ela acompanhou o dia todo lá em Praia Grande esse trabalho dos peritos. Desde o início eu estava aqui, acompanhamos toda a elucidação, o piloto também faz um esclarecimento, pontos técnicos, ele tem um autoconhecimento, ele fez toda essa explicação para que os peritos também fizessem essa análise e a compreensão. Tem um outro ponto, particularmente, Sanoto, antes de devolver para você aí no estúdio, eu acabei perguntando para o perito, porque geralmente em pousos de balão de emergência as pessoas são ejetadas e não conseguem pular, naqueles 5 segundos que foram falados por algumas testemunhas. Segundo o perito, o caso ainda passa por análise, obviamente, mas a perícia não consegue precisar se essas pessoas foram então ejetadas do balão, como acontece geralmente nesses pousos de emergência de balão, por conta do forte impacto, ou se realmente elas conseguiram pular, porque é um desencontro de informação, geralmente nessa hora em que as pessoas saíram do cesto desse balão. Então, mais uma informação sobre o acidente que a gente conseguiu colher com os responsáveis pelo caso. E, obviamente, que a gente segue acompanhando, né, Zanotto, e atualização a gente sempre traz aqui na programação da NDTV ou também do nosso portal ND+. Ô Sigrid, se você puder, não sei se você vai ter a precisão já essa resposta, né? Porque tudo está em andamento ainda, foram algumas informações fornecidas hoje, mas como a gente viu agora na informação do Sigrid, é preciso aguardar ainda toda a conclusão da perícia. Mas tem um questionamento que foi feito para mim de um colega, um piloto da Segurança Pública aqui do estado de Santa Catarina. E ele me perguntou o seguinte, porque ele também não obteve essa informação, se havia comunicação do piloto com o pessoal de apoio em terra, né? Que pode ser um rádio, né? Ou celular, WhatsApp, ou um rádio. Porque essas pessoas seriam fundamentais no auxílio para a aterrissagem, né? E se havia essa comunicação, eu não vi essa informação ainda. E outra dúvida, o Sigrid, que tanto falamos do maçarico, e aparecem as imagens de pelo menos 4 cilindros, né? Mas esses cilindros são os que fornecem ali a combustão, o fogo. Isso, pega lá em cima, por gentileza, a imagem da reconstituição, porque daí o Sigrid que esteve lá pode nos dar mais detalhes. Esses cilindros são aqueles utilizados justamente para a chama, né? Para aquecer o ar e que dá sustentação para o balão subir, né? Agora, o Sigrid, aquela imagem que aparece do lado externo lá, é lá na Secretaria de Obras, aqueles cilindros, é um daqueles ali que é o maçarico ou seria ainda um outro equipamento, reserva, extra, e que também era levado no cesto desse balão? Ó, agora vai aparecer, ó, estão vendo? Ó? Eles estão ali com os destroços, a gente vai ver já na sequência, eu contei pelo menos 4. Ô Sigrid, se essa informação você tem pra gente? 2 informações, então, para você. Primeiro, eu vou começar com a questão do rádio comunicador. Nesse caso, nós não tivemos a confirmação se existia um rádio, se existia um contato por celular. Mas é de praxe que os balonistas utilizem um rádio comunicador para conversar com essa equipe que está embaixo. Só que o pouso de emergência não é um pouso que demora minutos. Não há como ter uma comunicação rápida e que essa equipe vá para o local para se fazer esse controle. O balão, lembrando, ele sobe com ar quente, desce com ar frio. Por isso essa velocidade. E ele segue o vento. Por isso há essa preocupação grande, você falou de comunicação. Só que a comunicação não há tempo hábil para que a equipe vá até o local e consiga segurar esse balão, por exemplo, tentar de alguma forma parar o balão. Segundo ponto, o ponto em questão de maçarico que você acabou comentando, né, Zanotto? A imagem que as pessoas estão vendo em casa, que o nosso telespectador acompanha em casa, são os botijões, né? De uma forma mais popular, esses botijões de gás propano que vão dentro do cesto. Com esse gás que fica neste local, o piloto então consegue colocar o balão subir, fazer o balão subir por conta desse gás. O maçarico, em tese, que foi utilizado e que foi a primeira linha de investigação e que está sendo ainda a primeira linha de investigação por parte da Polícia Científica e também por parte da Polícia Civil, é um objeto como se fosse externo. Pense quem está em casa, o nosso telespectador. Você tem em casa o seu fogão, né? Você vai lá e tem que acender a boca do fogão. Só que geralmente precisa de algo que vai fazer o fogo acender, porque vem o gás e aí sim, com essa faísca, digamos assim, teremos o acendimento. E é da mesma forma um balão, ele precisa de um maçarico para fazer o fogo pegar, para fazer o fogo acontecer, porque a princípio ele tem 4 botijões que liberam o gás, só que precisa de um propulsor e algo que se transforme em fogo. E esse maçarico tem esse papel de transformar o gás em fogo. Transformando em gás em fogo, o balão começa a subir. Então o maçarico é como se fosse um elemento externo daquela estrutura. E o maçarico foi encontrado hoje nas proximidades do local da queda, Zanotto. Muito bem esclarecido, né? Como se fosse um isqueiro, né?
é para você realmente acender. Então, o Sigla explicando para a gente, é um tamanho menor, né? Não é esse aqui são os botijões, né? Cilindros de gás, e o maçarico tem um tamanho menor. E até recebi aqui uma informação de quem está acompanhando essa investigação também, o Sigla, extraoficial, que havia o radiocomunicador, mas que não deu tempo, né? Nesse tempo ali curto, né? Um momento tenso que estava lá, nem deu tempo, talvez, de comunicar a equipe de terra, mas isso tudo a gente está levantando aqui ainda, mas vai ser apurado, né? É preciso aguardar a conclusão do inquérito. Siglitz, faltou dizer algo? Fechamos por hoje, Zanotto. Investigação feita na cidade de Praia Grande. E lembrando, mais uma informação até importante trazer, até o dia 30 de junho a cidade não terá voo. Isso é um acordo entre a Prefeitura e a Associação de Balonistas da cidade em respeito às vítimas e solidariedade às vítimas, Zanotto. Valeu, obrigado, Siglas. Outra informação importante, né? Então, até o fim desse mês, continuam suspensos voos lá na região de Praia Grande, sul do estado de Santa Catarina.